Bolsonaro atuou ou não contra a democracia? Boa tarde, Luciana, Gabriela, Alessandro, Samantha. Eu acho que a justiça tem que determinar isso. A gente sabe que ele falou coisas graves, muitas vezes contraditórias. Nessa reunião com os embaixadores, a gente sabe que ele questionou, como você colocou, Luciana, levantou dúvidas sobre as urnas eletrônicas. Eu não vejo problema nenhum em levantar dúvidas. O que eu acho, acima de tudo, é ser contraditório, né? Se você acha que as urnas não são honestas, que não é um processo que você considera que tenha lisura, como que você topa participar de uma eleição que tenha essas urnas eletrônicas? Isso é que eu nunca consegui entender do ex-presidente Bolsonaro. Ele participar de uma eleição que ele mesmo levanta dúvidas e suspeitas e não acredita nas próprias urnas eletrônicas. Agora, falou toda essa questão, coisas graves, essas dúvidas. Agora, eu nunca vi o Bolsonaro falar e fazer o que o Lula vem fazendo. Não, o Lula, ele vem atacando o Banco Central, instituições, atacando mandatos fixos, como, por exemplo, lá do Banco dos BRICS, que ele tirou o mandato lá do Troirro para colocar a Dilma. Ele está revogando ou suspendendo leis por decreto, isso é uma coisa que é impossível no nosso ordenamento jurídico, obviamente está sendo questionado. Ele está defendendo esse PL da censura. Quer dizer, esse tipo de coisa me parece muito mais autoritário pelo Lula do que atitudes do Bolsonaro, de levantar dúvidas e coisas que a gente também não aceita, mas o Lula está me parecendo ainda mais autoritário do que o Bolsonaro. No fim do dia, eu acho que sim, vão tornar o ex-presidente Bolsonaro inelegível, porque não é só essa questão, tem outros 15 processos. E eu não duvido que, dada a trajetória do que a gente está vendo nesse governo, de realmente um fracasso de implementação de políticas, de articulação econômica, etc., que no final o Lula também acabe enfrentando processo de impeachment e fique inelegível também. Então, eu acho que o Brasil pode estar caminhando para tornar inelegíveis os dois principais atores políticos da atualidade. Muito bem, Gabriela. Boa tarde a todas e todos, especialmente ao Hélio, porque a gente era colega lá na Arena, né? Agora estamos juntos aqui no grande debate. Tava com saudade dele. Vamos lá, fazer um comentário aqui sobre a inelegibilidade, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só para retomar o que é esse caso, né? Por que entraram com essa ação de investigação judicial eleitoral? Ele fez uma reunião bem nas vésperas ali do registro das candidaturas, né, em julho do ano passado, estava lá na fase de convenções partidárias, e o grande adversário dele, à época, era, né, o ex-presidente Lula. E nessa reunião que ele fez com embaixadores no Palácio, ou seja, usando um bem público, ao invés de falar sobre questões de Estado, ele utilizou-se dessa reunião, e é disso que ele está sendo acusado, para fazer críticas abertas, tanto ao Tribunal Superior Eleitoral, como ao próprio processo eleitoral, a própria democracia brasileira, questionando, né, as urnas eletrônicas, chegou a fazer acusações, e isso tem eu até dei uma lida no relatório, né, do relator, né, do corregedor do TSE, tem um relatório em que ele faz ali um resumo do processo, e o que o Bolsonaro disse à época, inclusive nessa reunião com os embaixadores que foi transmitida ao vivo na TV pública lá, né, na TV Brasil, foi que em 2018 teria tido algum tipo de manipulação nas urnas, que as pessoas apertariam 17, mas na verdade acabaria computando 13. Ele literalmente teria dito isso nessa reunião. Então, na nossa jurisprudência, né, para fins eleitorais, quando você coloca em dúvida a validade do processo eleitoral, e ainda mais disseminando notícias falsas, você está infringindo a legislação, né, está violando a legislação. Então é disso que ele está sendo acusado, e há provas contundentes, porque ficou tudo gravado. Além de isso ter sido transmitido em rede, né, nacional, lá por meio lá da empresa pública de televisão, e de ter sido feita essa reunião no Palácio,
Isso foi replicado pelas redes sociais. E os eleitores, o que acontece? Qual que é o impacto? O que desvia aqui falando para vocês? Por que a reunião com o embaixador, às vezes as pessoas que estão acompanhando não entendem muito bem. O que impacta? É que as falas dele foram repercutidas nas redes sociais e fez com que ele posasse, teve uma influência no pleito, que ele posasse como uma vítima do sistema. E isso acabaria prejudicando o seu principal adversário, que hoje é o presidente Lula. Na época era o seu principal adversário. Então, por isso tudo, por alterar ali os ânimos em torno do processo eleitoral, e que poderia também alterar o resultado das eleições e captar de alguma forma os votos, né, indevidamente, é que ele está agora sendo julgado e provavelmente vai sim ser declarado inelegível. Muito bem, vamos ouvir a Samantha. Bolsonaro atuou ou não contra a democracia, Samantha? Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Alessandro, boa tarde, Gabi, boa tarde, Hélio, Lu. Bom, eu entendo que não, né? Eu não concordo com a reunião que ele fez ali na presidência, mas a gente tem que entender o contexto. Ele era presidente da República numa campanha para a reeleição. Essa reunião com os embaixadores, ele questiona questões relativas ao processo eleitoral. É claro, a Gabriela tem uma interpretação no sentido que ele está atacando, mas isso é passível de interpretação. Questionar o processo eleitoral, eu acho que faz parte da democracia. Tudo pode ser questionado, porque tudo pode ser aprimorado e falhas podem ser descobertas. A gente sabe que não foram descobertas nenhuma, mas eu acho que o fato de questionar com embaixadores em nenhum momento representou uma ameaça à democracia, até porque o Brasil é um Estado soberano e os embaixadores nada poderiam fazer em relação à nossa soberania, ao nosso processo eleitoral, e não consigo ver essas consequências dentro do pleito, embora eu não concorde com as críticas que ele faz ao processo eleitoral, mas acho que dentro de uma democracia isso faz parte, o questionamento faz parte do regime democrático. Agora, não entendo que isso não seja uma questão que o presidente da República devesse tratar, porque é uma questão de Estado. O processo eleitoral é uma questão de Estado e não uma questão de governo. Ele levantou dúvidas, então acho que acusá-lo de abuso de poder político é muito mais uma interpretação no momento histórico que nós estamos vivendo. Acredito que o TSE vá declará-lo inelegível do ponto de vista jurídico, mas acho que politicamente o Bolsonaro ganha com isso. O discurso dele de perseguição política, de que estão tirando ele de um futuro pleito porque ele teria chance de ganhar essa eleição, vai sair fortalecido. Muito bem, no final você diz, Bolsonaro vai ficar inelegível, é o que vai acontecer. Eu entendo, mas politicamente ao que tudo indica, vai fortalecer a narrativa de que do TSE, sim, mas politicamente ele vai sair fortalecido, meio na linha do Trump, né? De que ele está sendo perseguido e que estão tirando ele de uma futura eleição porque ele teria a chance de ganhar. Politicamente vai ser positivo, ele vai ser um mártir. Enfim, Alessandro Bolsonaro atuou ou não contra a democracia, ouviu agora a opinião de todos, ficou fácil para você fazer a sua. Eu vou tentar complementar aqui, mas primeiro boa tarde a todos e todas, boa tarde Lu, Samantha, Hélio, Gabriela. Olha, eu acho, em primeiro lugar, vamos fazer uma primeira pergunta, que Bolsonaro é um democrata? Defende a democracia? Acho que essa primeira pergunta, acho que nem logicamente, a defesa do Bolsonaro, conforme foi dito aqui, falou que sim, ele é um democrata, ele defende a democracia e não é interesse dele sabotar a democracia. Mas será que os fatos evidenciam isso? Os fatos em cadeia? E aí a gente tem que notar o seguinte, o bolsonarismo e o Bolsonaro, e aí eu concordo com a Gabriela, eu acho, e também em parte, logicamente, com a Samantha, ele vai ser inelegível logo mais, estará inelegível. É um dilema que a gente tem agora, e logicamente tem questões políticas, de impacto político, mas a inelegibilidade eu acho que é inevitável e ela é necessária, independentemente dos impactos que isso vai ter. O bolsonarismo ele trabalha com duas vertentes estratégicas. Em primeiro lugar, institucional, por isso que o Bolsonaro o tempo inteiro fala, eu sempre jogo dentro das quatro linhas da Constituição. Então, esse é um discurso comum dele. Enquanto ele fala isso, por fora, ele vai por fora das instituições. Então, o tempo inteiro, por exemplo, ele vai instigando as pessoas a fazerem manifestações. Se a gente pegar o dia, se não me engano, dia 15 de abril de 2021, que eu acho que foi a data que o Supremo Tribunal Federal decidiu a questão da elegibilidade do Lula, porque anulou os processos da Lava Jato, a gente vai lembrar que a partir daquele momento, ele reconhecendo, o agrupamento político do Bolsonaro reconhecendo que ele estava atrás nas pesquisas, ele começa a reforçar um discurso que já era seu de questionamento do processo eleitoral. Veja, não é um discurso só dele, mas ele começa a
tentar mimetizar ou representar um questionamento do processo eleitoral e da integridade do processo eleitoral. Em primeiro lugar, vai ter uma entrevista dele onde ele vai dizer, olha, eu só vou reconhecer uma derrota, então olha só, ele vai falar, eu reconheço uma derrota desde que eu tenha um voto auditável, significava voto impresso. E aí, um parênteses aqui com relação ao voto impresso. O voto impresso pode ser discutido, pode ser mais democrático, pode dar maior transparência, é verdade. Mas alguém aqui acha que o bolsonarismo estava querendo dar maior transparência e fidedignidade com relação ao resultado do processo eleitoral, que o Bolsonaro queria maior integridade do processo eleitoral? Acho difícil responder positivamente com relação a isso. E aí, na sequência, ele muda um pouquinho o discurso e diz, olha, só terá eleição no Brasil, e essa é a frase dele, só terá eleição no Brasil se tiver voto impresso. Repito, ele falou, só terá eleição, ou seja, ele está dizendo que não iria se realizar o processo eleitoral. E na sequência ele vai dizer que o PT e o Lula só ganhariam a eleição se roubassem o processo eleitoral. E no meio do caminho começou a ter um bombardeio de mensagens na internet, redes sociais, a China está intervindo na urna eletrônica, é um projeto comunista, ou seja, nós chamamos de fake news, ou uma era pós-factual, começou a propagar nas redes sociais. Qual é o sentido disso tudo? Ele quer tumultuar todo o processo. Ele sabe que não é verdade. Ele sabe que é um absurdo as coisas que eles alimentaram durante todo aquele tempo no processo político. Mas eles alimentaram porque eles sabiam que para algumas pessoas aquilo seria verdade e para outras, mesmo não sendo verdade, ainda valia a pena fazer. Porque você poderia destruir a integridade do processo eleitoral. E você acredita que... Você diz, eles sabem que não é verdade. Você não acredita que eles acreditassem no que eles falavam? Eu acho que o planejamento estratégico do que eles fizeram estava muito claro. Nos Estados Unidos eles têm aquele termo, o troll, que eles chamam, né, da trollagem, que é a ideia de você lançar um conjunto de situações que você não consegue confirmar essas situações, mas veja, há muita gente desavisada nas redes sociais e muita gente vai acreditar. E quem não acreditar, você pode falar ainda que foi brincadeira, olha só que interessante, porque é tão absurdo o que você está dizendo que para alguns você pode responder que é brincadeira e para os outros você pode dizer é verdade mesmo. E você consegue fazer força de mobilização de rua, por exemplo. A gente vai lembrar, Lu, no dia 7 de setembro, eles fizeram uma grande mobilização, ou seja, isso começa em abril para chegar no 7 de setembro, onde eles vão mobilizar a rua. O que é isso? Eles estão preparando para a derrota no processo eleitoral. E desculpa, vou respeitosamente discordar aqui do Hélio, né? Não vejo nada comparado com o governo Lula, o governo do PT, Dilma, nada comparado, nenhum discurso, né? Nada se compara a isso que eles prepararam. Porque, na verdade, é uma espécie de enredo para a data, né? A mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, né? Com o Trump, naquela data que ele não reconhece, não quer reconhecer a derrota, e ele vai chamar as pessoas para invadir o parlamento ou o Congresso dos Estados Unidos. É interessante que todo mundo cantou a bola, falou que ele estava fazendo isso. O mentor intelectual é o mesmo do Trump, aliás, né, vale dizer intelectualmente, filosoficamente, eu esqueci o nome do sujeito agora, né, mas foi uma estratégia política. Se a gente compreender que é uma estratégia política, fica claro que ele queria, na verdade, era fechar o regime. Ele queria uma autocracia. Eu não consigo ver nada parecido no governo Lula, nada parecido.